Professor, recentemente, a gente viu a visita de Xi Jinping a Moscou, acabou trazendo ali uma grande repercussão, principalmente em relação à Europa. A Europa não teria gostado muito até a princípio. A ideia, a intenção principalmente da China era tentar um acordo de paz. Hoje, especificamente, o presidente da França, Emmanuel Macron, está na China e já se encontrou com Xi Jinping, está aí a Europa toda de olho, inclusive nessas movimentações chinesas, De um lado ali, alguns da Europa gostariam até de se desenvolver laços mais fortes, estreitos com Pequim. Por outro lado, outros países estão um pouco preocupados com esta amizade de Pequim com a Rússia. Emmanuel Macron, parece que está aí bem convencido de tentar ajudar a China nesse papel importante aí na construção da paz. Eu queria entender como que você enxerga esse passo, a saída de Macron à China no momento em qual a própria Europa acabou criticando um pouco essa reaproximação de Xi Jinping à Rússia e Macron, que ficou ali também com a imagem muito afetada por conta da situação do seu país ali interna, quando acabou determinando a alteração da lei da Previdência Privada na França, aumentando a idade sem passar pelo Congresso. Qual que é a sua análise sobre esta visita de Emmanuel Macron à China? Olha, ele inclusive está levando a von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, nessa viagem, mais ou menos numa situação de... Lembra aquela história do policial bom e o policial ruim, não é? Porque a von der Leyen tem sido ali muito crítica da China com relação à questão ucraniana, mas o fato é de que se você quer efetivamente ver o encerramento desta guerra, Paula, você precisa que os chineses tenham uma participação e uma atuação mais efetiva para resolver todo o processo. Até porque aqueles que poderiam eventualmente atuar na mediação, como os Estados Unidos e os próprios países europeus, estão envolvidos profundamente numa guerra contrária à Rússia. E a Rússia precisa aí ser convencida por alguém que tenha aí uma capacidade de mediação nesse processo todo, para convencê-la de que não vale mais a pena continuar a guerra. O problema todo é que o discurso da presidente da Comissão Europeia é de que para haver paz é necessário que você siga a estratégia estabelecida pelo presidente Zelensky, que é a da devolução de todo o processo de expansão russa na Ucrânia, desde a Primeira Guerra, e tudo seja devolvido à Ucrânia. A gente sabe que isso não vai acontecer porque o presidente Putin jamais abriria mão, por exemplo, da Crimeia e dos territórios conquistados. Então a gente tem que levar isso em consideração, o que dificulta muito para que seja imposta essa agenda. Pequim fez aí um plano, uma cartilha daquilo que deveria constituir os termos da negociação, reconhecendo o direito internacional, a integridade territorial. Mas uma das coisas que o documento fala precisamente, Paula, é que a China entende de que os países não devem ficar forçando processos de intervenção, seja por alianças militares ou até econômicas, como você vê no caso da OTAN. Então, os chineses têm sido muito claros nesse sentido e os europeus basicamente descartaram o plano. A visita do presidente Macron acontece no momento em que ele precisa ter um ganho externo de imagem em razão dos seus problemas domésticos. A situação, hoje eu acho que é o 11º ou 12º dia que você vê de manifestações intensas na França e não há expectativa de que isso mude. E o problema é que ele está no início do segundo mandato com uma taxa de rejeição de mais de 70%. E isso fica muito difícil de reverter nos próximos 2 anos. Então ele precisa ali, primeiro, colocar a França numa posição de liderança global, que ela já não tem há muito tempo, e, em segundo lugar, tentar ali convencer o presidente Xi a ter uma atuação diferente da que ele tem tido nesse momento, para ser ali o grande sair dessa situação como líder político que conseguiu convencer a China a atuar mais intensamente na negociação de paz. Então, esse é o objetivo dele, o da von der Leyen, é tentar ali ser o
o policial ruim da história toda para tentar dizer que não, tem ali os Estados Unidos, e eu acho difícil de convencer os chineses nesse momento com essa retórica.